E aí, gente, beleza? Para você ver que esse vídeo está sendo feito para você, tá? Esse ano, agora. Alexa, qual a hora oficial em Brasília? Agora. Era 15 de abril de 2022 às 17h34 em Brasília. Então, esse vídeo é sendo feito para você, tá? Às vezes a questão parece difícil, né? E não é, é bem simples, tá? Um recipiente de alumínio. Aqui eu já risquei, porque eu tentei resolver ainda agora e deu um problema aqui no computador. Aí tá marcado aqui algumas coisas. Um recipiente de alumínio com capacidade de 90 centímetros cúbicos. Tem que ter muito cuidado com as unidades, tá? Contém um líquido cujo coeficiente de dilatação é 1,3 vezes 10 a menos 4 graus Celsius menos 1. A temperatura do sistema, recipiente mais o líquido, sofre uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Determine o volume do líquido que deve ser colocado inicialmente para que a diferença entre o volume, esse volume, e o volume do recipiente, para que a diferença entre esse volume inicial e o volume do recipiente permaneça sempre constante. Veja o que ele pediu, tá? É importante a gente. Deixa eu botar outra cor. É importante a gente entender o que ele pediu, tá? Você tem um recipiente aqui, tá? Você sabe que o líquido, aqui ó, 1,3 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa de 13 vezes 10 a menos 5. O líquido tem uma dilatação maior do que, coeficiente de dilatação maior do que o do recipiente, né? Então ele tem que se dilatar mais. Mas lembre-se que a variação do volume depende também do volume inicial. Então, se você não encher até a tampa, você encher até aqui, por exemplo, o que ele quer é que essa diferença entre o volume final e o volume inicial, essa diferença, permaneça constante. Então, desculpa, a diferença entre o volume inicial do recipiente e o volume do líquido, inicial do líquido, quando variar, o volume do recipiente vai aumentar e o volume do líquido vai aumentar também, tu concorda? Que é do recipiente e do líquido. Mas o que ele pediu é que a diferença permaneça constante. Ora, o que é a diferença? Delta, né? Ou seja, delta V, deixa eu ver o que ele pede no final, é o volume do líquido, né? Delta V do líquido tem que ser igual a delta V do recipiente, entendeu? Ou seja, a variação do volume do líquido sendo igual à variação do volume do recipiente, a diferença entre o volume final e o volume inicial vai permanecer constante, tá? É isso que ele quer. E não vai depender da temperatura, tá? Talvez ele tenha colocado 50 graus Celsius apenas para que nessa faixa de temperatura ele diga, olha, nessa faixa de temperatura os coeficientes não mudam e tal, beleza? Então agora é conta de padaria, né? Você tem coeficiente de dilatação do líquido, vezes o volume inicial do líquido, que é o que você quer, vezes a variação de temperatura. Não vou botar do líquido porque vai ser a mesma do recipiente, tá certo? É igual ao coeficiente de dilatação do recipiente, volume inicial do recipiente, variação de temperatura do recipiente, que é a mesma do líquido. Então, eu posso simplesmente simplificar essa variação de temperatura com essa aqui. Então, esse 50 graus Celsius que ele botou não teve muita finalidade. Ele poderia dizer que na faixa, variou na faixa de 50 graus Celsius, e nessa faixa os coeficientes não se alteram, tá? Bem, então para calcular o volume inicial do líquido, eu vou pegar o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, volume inicial do recipiente, eu tenho todos dois,
e vou dividir pelo coeficiente de dilatação do líquido. Eu tenho todos os parâmetros aqui para calcular. Aí você deixa a conta dessa forma, porque eu mesmo não vou fazer essa conta não. Você tem coeficiente de dilatação do recipiente, é quanto? Do alumínio, né? 6,6 vezes 10 a menos 5. Volume do recipiente é 90, cuidado agora, hein? 90 centímetros cúbicos. Então, esse volume que você está calculando aqui vai ser dado em centímetros cúbicos, dividido pelo coeficiente de dilatação linear. Não, coeficiente de dilatação linear não, ele deve estar dando o coeficiente de dilatação volumétrica, embora não importe. Por que não importa? Porque se eu tivesse que multiplicar esse de cima por 3, o de baixo também eu teria que multiplicar por 3, concorda? Aí cortaria. A razão entre os coeficientes lineares dos dois é igual à razão entre os coeficientes volumétricos dos dois, entendeu? Porque para você calcular o que é o coeficiente volumétrico, é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Se ele deu o coeficiente linear e a gente quer colocar o volumétrico, teria que multiplicar isso aqui por 3. Mas o de baixo também teria que ser multiplicado por 3. Então, 3 simplificaria com 3. Tá? Então, não importa se esse coeficiente de dilatação é volumétrico ou é linear. Provavelmente é volumétrico, já que a gente está tratando de um líquido, tá? Mas não importaria por causa disso. Porque para a gente calcular, se ele tivesse dado linear, para a gente calcular o volumétrico, a gente multiplicaria por 3 aqui em cima, e esse daqui também teria que ser volumétrico, então a gente multiplicaria por 3 aqui embaixo, tá? Mas provavelmente ele deu volumétrico. Vamos ver aqui a conta, porque eu não vou fazer essa conta. Nem vou pedir para vocês fazerem, tá? 6,6 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 90 dividido por 1,3 vezes 10 a menos 4 igual a 45,7. 45,7 45,7, e a gente está medindo em centímetros cúbicos, então vai estar em centímetros cúbicos, tá? Valeu, pessoal, então até a próxima.